A dor da injustiça. Capítulo de número 5 do livro As 7 Dores da Alma, curando e transcendendo nossas feridas emocionais. Autor, best-seller, com mais de 10 milhões de livros vendidos, José Roberto Marques. Aqui quem está gravando para vocês esse áudio é a Maísa Matos. Vamos lá? Será que você já pensou ou disse alguma dessas frases que eu vou dizer agora? A corda sempre arrebenta do meu lado, porque as outras pessoas têm tudo e eu não tenho nada. Que leis são essas que servem para uns e não para os outros? Fiz exatamente igual a ele, mas eu não tive sucesso. Isso é injusto. O tratamento para mim sempre foi diferenciado, sempre fiquei com o pior. Justiça, para mim, é um dos mais importantes valores humanos. Ser justo significa usar as mesmas regras para todas as pessoas, dar o mesmo direito e cobrar os mesmos deveres. Não à toa, a justiça é representada simbolicamente por uma balança, pois ela é a própria evidência do equilíbrio. Se a balança pende mais para um lado do que para o outro, alguém está sendo beneficiado e a outra pessoa está sendo prejudicada. Muitas culturas antigas atribuíam à justiça um deus ou deusa, ou seja, a justiça era algo tão fundamental para uma sociedade que havia uma figura divina encarregada de cuidar da justiça dos homens e para o qual os homens recorriam quando se sentiam injustiçados. Na Grécia Antiga, Temias era a deusa da justiça, com uma balança na mão esquerda, uma espada na mão direita e uma venda nos olhos. Essa representação da deusa Temis suscitou a fala de que a justiça é cega. Cega porque deve ser aplicada a todos, sem ver a quem. No Egito, a deusa Maat representava ao mesmo tempo a justiça, a harmonia universal, a ordem e o equilíbrio. Assim, em muitas mitologias africanas, nórdicas e mesmo asiáticas, é possível encontrar uma figura simbólica que represente justiça, ou que seja uma justiceira das pessoas mais fracas. E por que estou começando com essa explanação mitológica? Porque, evocando Carl Gustav Jung, que teceu a trama da psicologia analítica, nos lembramos que existem arquétipos universais sobre os quais toda nossa compreensão humana é formada e são construídas nossas narrativas e crenças. Ser injustiçado é uma dor que remete aos primórdios da formação da psique humana, porque toda a nossa ideia de sociedade é construída sobre a ideia da justiça, de igualdade, de lugar para todos. Por isso, todas as dores podem desembocar na sensação de injustiça, da perda de um direito. Dessa forma, pode ser que uma pessoa que tenha sido abandonada, humilhada, rejeitada ou traída, veja nesses comportamentos uma injustiça com relação a si mesma. Uma injustiça é uma atitude que vai contra a justiça, ou seja, que contraria os direitos das pessoas, sejam eles direitos estabelecidos por um código legal ou um direito moral que, embora possa não estar escrito, seja compreendido e seguido pelas pessoas. Sempre que uma pessoa age em retidão, sem equidade, sem imparcialidade e sem integridade, ela comete uma injustiça. Já a pessoa que se sente injustiçada é aquela que vê o seu direito sendo ignorado, julgando receber menos do que realmente ela merece. Essa dor, conforme preconiza Lise Bourbon, se faz sentir na infância, especialmente quando o pequeno julga que foi injustiçado por alguém, sobretudo pelo pai ou pela mãe, ou quando ele se depara com uma situação de escassez em que percebe não ter o que os outros têm. É justo que uma criança tenha brinquedos e a outra não? Avancei na tese de Bourbon e investiguei a injustiça a partir de 2 pontos. A injustiça objetiva é aquela que realmente um critério de justiça é aplicado a um e não ao outro, ou mal aplicado a alguém. B,
A injustiça subjetiva, quando existe uma percepção de justiça, quando não há um fato concreto, mas sentimos que de alguma forma não temos o mesmo tratamento que as outras pessoas têm. A partir das duas percepções de injustiça, continuaremos pensando sobre como a injustiça dói na alma. A injustiça doendo na alma. Quase nunca assisto TV, mas me informo pelas redes sociais quando tenho tempo. Soube de uma série de reportagens que um programa jornalístico apresentou recentemente sobre pessoas presas injustamente e a luta de suas famílias para provar a sua inocência na justiça. Fiquei imaginando como deve ser você estar vivendo livremente, passando pela rua, sentado em um bar ou num parque e, de repente, ser levado para a prisão acusado de um crime que não cometeu. Fico imaginando como é não ter voz, como se sente uma pessoa quando ninguém acredita nela e ignora o seu valor. Talvez ser preso por um crime que não cometeu seja o ápice das injustiças, mas existem outras tantas que nos ferem o tempo todo. Sentimos uma injustiça quando percebemos que uma pessoa ou nós mesmos foi prejudicada por um tratamento desigual, pela atribuição de uma culpa que não é sua ou por uma punição desproporcional ao erro cometido. Sempre que direitos não são respeitados, alguém é privilegiado, enquanto o outro é prejudicado. E aí que essa dor se faz presente. Em algum momento da vida, todo mundo já se sentiu injustiçado. Na verdade, Lise Bourbon afirma que entre os 4 e os 6 anos que é criança, já compreendendo as noções de eu e os outros, tem essa dor despertada. Isso ocorre quando os pais ou ao menos um deles age com frieza, severidade ou intolerância, sem que haja um motivo sólido para isso. Esse fato pode tornar as relações entre pais e filhos mais superficiais. Ser acusado de ter dito algo que não disse, ter feito algo que não fez, pode causar um dano irreversível na vida de uma pessoa. Se pensarmos em uma sociedade tão desigual como a nossa, não é difícil verificar que a injustiça se faz presente desde a infância. Há crianças que tiveram acesso a uma educação de qualidade, que foram criadas pelos pais, que sempre tiveram uma alimentação nutritiva e que nunca precisaram trabalhar nessa fase. Em contrapartida, há crianças que passam fome, que foram abandonadas pelos pais, que tiveram pouco ou nenhum estudo, que trabalharam desde cedo e que nunca ganharam presentes. A dor da injustiça social é a dor da escassez. Eu acredito verdadeiramente que podemos contar uma outra história da nossa história. Eu sempre digo que aprendi a contar que a minha infância não foi de abandono, mas de presença de uma mãe trabalhadora e decidida a nos dar o melhor. Todos nós podemos aprender a recontar nossa história, mas a escassez sempre estará lá. Ao sermos vítimas de uma injustiça, como reagimos? Lembre-se de que nem todas as pessoas têm os recursos mentais e emocionais para esquecer ou lidar de uma forma melhor com essas durezas. Se cairmos nessa cilada, passaremos a julgar todas as pessoas, dizendo ser uma bobagem sentir o que estão sentindo. Ninguém sente como nós, e cada um tem o direito de sentir o que sente. Ser acusado de ter dito algo que não disse, de ter feito algo que não fez, pode causar um dano irreversível na vida de uma pessoa. Passamos pela situação de uma mulher ser morta por um grupo de pessoas que a confundiram com uma suposta sequestradora de crianças que sequer existia. Eles a mataram injustamente. Agora, a família, sobretudo os filhos, carregam a dor de ter perdido a mãe injustamente. A injustiça não perdoará a geração seguinte. Em casos menos graves, mas muito dolorosos para que os vivenciam, existem injustiças abstratas, que têm um viés perceptivo de sensação de injustiça. Cito, por exemplo, uma pessoa que visivelmente se esforçou acima da média, bateu as metas, colaborou para além do horário, se especializou e quando surge a chance de uma promoção ou aumento de salário, vê alguém muito menos comprometido e qualificado a alcançar o posto pelo qual lutou.
Você acha justo que um profissional com alta performance e engajamento perca a oportunidade para o outro muito menos empenhado? A reação emocional mais comum é a indignação. A indignação é um sentimento ou um estado de ânimo que nos remete à luta, movimento, raiva. A indignação é o contrário da inércia. Uma pessoa indignada é capaz de criar um grande movimento de mudança em torno de uma causa. A indignação é o principal efeito emocional da injustiça. Essa indignação gera uma revolta que clama por organizar o que não julga de certo organizado ou justo. Enquanto não se faz justiça, a indignação não passa. Essa cólera é capaz de consumir uma pessoa. Uma criança ou adulto que testemunhou ou sofreu injustiça acaba desenvolvendo uma nova personalidade, o falso self da rigidez. Rigidez pode parecer, de início, algo bom. Pessoas rígidas são disciplinadas e seguem à risca o que precisam para obter o resultado desejado. No entanto, o excesso de rigidez desumaniza a pessoa, pois não abre espaço para o que há de mais humano: o erro. O rígido é um vigilante na conduta alheia. Ele não cuida da própria vida, ao contrário, ele está o tempo todo observando quem segue e quem não segue as normas. O falso self do rígido quer curar a injustiça sofrida, não admitindo que nenhuma pessoa saia da linha. Vale ressaltar que o falso self é uma tentativa provisória da mente de solucionar dores permanentes, de modo que funcionem pouco ou quase nada. Mas o único jeito é analisar as origens da dor para saná-la de uma maneira definitiva e saudável. A vítima da injustiça se torna rígida, pois acredita que isso será suficiente para tornar a dor insuportável. O rígido reprime os seus sentimentos, sendo visto como frio e julgador. Ele julga o tempo todo, aponta o dedo, acusa e delata. Para o rígido, as regras são mais importantes que as pessoas. Não há exceções, não há contexto, apenas leis e regras. Um amigo me visitou recentemente com a sua mulher e 2 filhos pequenos, de 7 e 5 anos. Minha casa é muito grande, são várias salas, sofás e um enorme jardim, muito espaço para correr. E tem os leões e os elefantes em tamanho natural, feitos de fibra, que estão por lá. É comum que as crianças fiquem eufóricas e saiam correndo, mas não essas crianças. Os 2 se sentaram em um dos sofás e ficaram imóveis. Eu achei estranho e incentivei. Ei, bonitinhos, querem ir no quintal ver os elefantes? O pai resmungou, olhando firme para os 2. Eles não podem se sujar, né, meninos? Disse com um sorriso amedrontador. Eu não quis mostrar a casa para as visitas. Era um modo das crianças se divertirem um pouco. Eu então quis mostrar a casa para as visitas. Era um modo das crianças se divertirem um pouco. Durante todo o passeio pela casa e pelo jardim, só se escutava: não mexa, não pegue, anda direito, não senta, se apresse. O rígido é um vigilante da conduta alheia. Ele não cuida da própria vida, ao contrário, está o tempo todo observando quem segue e quem não segue as normas. A rigidez excessiva do pai na educação dos filhos me fez entender facilmente que esse pai lutava contra a dor da injustiça. E por não ter sido justo com ele, a justiça tornou-se a sua única régua para medir o mundo e as pessoas. Provavelmente teve também uma infância injusta e não conseguia ser uma criança como deveria. É justo proibir uma criança de ser e agir como uma criança? A rigidez oprime o próprio rígido e todas as pessoas em seu entorno. A busca pela justiça é extrema no rígido. Ele sempre quer dividir as contas e as responsabilidades de forma proporcional a cada pessoa. Adota uma postura perfeccionista em que age para que tudo saia perfeito, do modo que ninguém tenha motivos para criticá-lo. O rígido é aquele tipo de pessoa que precisa se certificar de que as recompensas que recebe são sempre proporcionais ao merecimento e que cada recompensa esteja de acordo com o merecimento de cada um, sempre, claro, de acordo com o julgamento ou com as leis previstas.
Ele pode se sentir mal ao não ser adequadamente elogiado pelas suas conquistas. Tudo na visão dessa pessoa deve ser proporcional. Se não houver essa proporcionalidade, o rígido acusa e clama pela justiça. O pesadelo do rígido ao ouvir que ele teve sorte nos seus resultados. Por isso, ele faz questão de que todos saibam o quanto ele estuda, trabalha, dedica-se à família, administra as finanças, segue as leis, enfim, vive de forma correta. Igualmente, faz de tudo para que as pessoas ao seu redor ajam dessa forma. Esse tipo de pessoa enfrenta um problema, que é a dificuldade de diferenciar a disciplina de controle. A disciplina consiste em agir com firmeza para alcançar o seu objetivo, recalculando a rota quando necessário. Ser rígido em demasia não é algo bom, porque alimenta a alma como perseguição e julgamento. Ser rígido em demasia faz as relações humanas se restringirem a seguir regras e códigos morais. Ser rígido em demanda significa tirar do direito do outro de ser espontâneo, autêntico e livre. O centro da dor, a inflexibilidade. Onde dói uma pessoa injustiçada e por isso rígida, dói na sua flexibilidade, na sua falta de capacidade de adaptar-se, de mudar. O rígido não aceita contexto e o contexto é mais importante do que o fato em si. Quando estudamos linguística, aprendemos que o mundo é criado a partir da linguagem. Nada existe além da linguagem. Se uma coisa aconteceu, mas ninguém falou nada sobre isso, é como se não tivesse acontecido. Até o momento em que o fato ganha uma narrativa. O injustiçado viu o seu contexto ser ignorado. Não importou a sua argumentação nem as suas provas. Ele foi acusado, julgado e sentenciado injustamente. Se o contexto dele foi ignorado, o que o levaria a considerar o contexto dos demais? Inconscientemente, a rigidez se traduz em inflexibilidade, que na prática é a dificuldade de analisar algo a partir do seu contexto. Ou é preto ou é branco, ou é bonito ou é feio, ou é bom ou é ruim. E por que é uma dor? Porque o mundo não comporta mais pessoas que sejam tão binárias e cartesianas. Você é bonito ou feio? Bom, quando eu estou em treinamento com o meu microfone devidamente calibrado, com a minha voz e a minha camisa polo, calça, cinto, descalço, com os meus relógios e anéis, eu me sinto lindo. Mas não é todo dia que isso acontece. Há outros dias em que eu preciso me olhar no espelho e dizer: vamos lá, lindinho, tem centenas de pessoas te esperando para me convencer de que eu estou bonito. O que quero dizer com isso é que o bonito e feio dependem do contexto, assim como qualquer outra coisa no mundo. Nada é aquilo mesmo o tempo todo. A inflexibilidade do injustiçado começa a se tornar um desencaixe no mundo. Desencaixado no mundo, o injustiçado acredita que toda mudança é ruim. Começa a se cobrar excessivamente e principalmente aos demais. Diante disso, o centro da dor de uma injustiça revela-se na rigidez e na cobrança excessiva, na inflexibilidade e no desencaixe do mundo. Paradoxalmente, o indivíduo acredita que evitará a injustiça da vida ao agir dessa forma, quando na verdade estará apenas se desumanizando e se colocando acima do bem e do mal, potencialmente agindo de forma injusta com quem estiver ao seu redor. Regras são úteis, mas não são maiores que as pessoas. A inflexibilidade causada pela dor da injustiça pode induzir uma rigidez comportamental. Não se trata de deixar de seguir regras, mas de submeter as regras aos contextos, diminuindo a rigidez e a inflexibilidade nos comportamentos e nas relações. A inflexibilidade do injustiçado começa a se tornar um desencaixe no mundo. Desencaixando do mundo, o injustiçado acredita que toda mudança é ruim. Agora vamos para a parte boa. Curando a dor da injustiça. A dor da injustiça precisa ser curada com justiça. Ser justo é um valor moral. Todas as pessoas deveriam tê-lo como um dos principais valores.
Mas para que quem foi vítima de uma injustiça, a justiça é mais do que um valor. Ela se torna uma missão de vida. Goiânia, cidade que moro e onde fica a sede administrativa do IBC, viveu um caso muito emblemático do assassinato de um radialista, baleado dentro do seu carro. Na época, o filho do radialista morto ainda era um adolescente, mas ele cresceu e se formou em direito para atuar como assistente da promotoria, buscando justiça pelo assassinato de seu pai. A dor de perder o pai, e assim é como qualquer pessoa que teve uma família morta por alguém, se equipara à dor de não ver os responsáveis punidos adequadamente. Qual a dor será maior? O ponto que me importa para lidar com essa dor é como você busca justiça. Você acha correto cometer um erro com a justificativa de consertar o outro? Para se ver curado e livre do peso da injustiça, nunca busque a justiça cometendo outras injustiças. Nem sempre os fins justificam os meios. Os meios precisam ser tão justos, honestos e honrosos quanto os fins. Encontre uma causa. Continue não se conformando com as injustiças do mundo, mas aceite que você não pode mudar tanto. Quando você encontra uma causa para lutar, isso vai lhe trazer conforto emocional e a sensação de que realmente está fazendo algo. Inconformidade, indignação e revolta são sentimentos próprios dessa dor, e a luta por uma causa é um movimento necessário para saber que está fazendo alguma coisa concreta para mudar o mundo. Separe as injustiças reais e as objetivas das injustiças abstratas. No começo desse capítulo, comentei sobre as duas formas de injustiça. Para compreender e saber identificá-las, é parte da cura. Se uma injustiça é real, ela pode ser corrigida buscando a justiça pelos meios corretos, insistindo, argumentando e não desistindo. Muitas vezes é uma luta longa. Nesse caso, podemos citar tanto as mães que lutam para libertar os filhos presos injustamente, quanto aquelas que lutam para prender as pessoas responsáveis pela morte de seus filhos, visto que elas não descansam na busca por justiça. A injustiça real pode ser provada. Ela não está na não observância de uma lei, uma regra. Ao contrário da injustiça abstrata, quando se trata de uma percepção. A injustiça abstrata não tem um meio factível ao qual a pessoa possa recorrer. Ou às vezes tem, mas esse meio não tem as regras tão claras. Por exemplo, um colaborador pode reclamar de não ter sido promovido a um cargo, em detrimento do outro colega, e levantar questões que provêm o seu desempenho e sua adequação ao cargo, mas a empresa sempre poderá alegar perfil. Do mesmo modo, uma pessoa que acha que foi injustamente julgada ou interpretada terá ao seu favor apenas a sua palavra e a sua interpretação do que aconteceu. Lidar com a sensação de injustiça é uma responsabilidade sua e tem a ver com o fato de deixar de se colocar sempre na situação de vítima. Deixe de assumir o lugar da vítima. O termo vitimismo nem sempre é correto. Muitas pessoas usam esse termo para desmerecer a luta de outras pessoas, não reconhecendo as dores que não doem nelas. Mas é um fato que muitas pessoas preferem assumir o lugar de vítima nas situações para suscitarem nos outros pena e remorso. Se o lugar de vítima for confortável para você, então você jamais será curado. Quando se coloca de forma mais altiva e empoderada, você vai experimentar uma nova sensação, novas emoções. Será uma oportunidade de estar em um lugar novo, o de protagonista da sua própria vida. Não generalize as injustiças da vida. Não é porque um chefe foi injusto com você e uma empresa que todos os chefes que você terá ao longo da carreira serão injustos com a sua conduta profissional. Isso revela que, por mais que essas situações tenham sido recorrentes, nós não podemos tomá-las como regra definitiva. Existem muitas pessoas injustas no mundo, mas só não devemos presumir que todas as pessoas sejam. É importante dar um voto de confiança aos novos indivíduos que chegam às nossas vidas. Muitos deles têm um senso de justiça apurado e certamente vão reconhecer os seus méritos.
Não perca a fé nas pessoas. Você pode se surpreender positivamente com elas. Mudando as perguntas, encontrará novas respostas. Quando sofremos uma injustiça, a primeira coisa que fazemos é nos questionar. Por que aquela pessoa agiu dessa maneira comigo? Revirando a mente, dificilmente encontraremos respostas que façam sentido, o que só aumenta a raiva que sentimos. Por isso, procure ressignificar a sua dor e substituir essa pergunta por: o que eu posso fazer durante essa atitude injusta? A melhor resposta que podemos dar a alguém que foi injusto conosco é provar, por meio das atitudes positivas, que ela estava errada. Em vez de enraivecer-se cada vez mais, acredite que você está no controle da sua vida e que, mesmo que algumas pessoas não reconheçam o seu valor, há outras que certamente reconhecerão. Para isso, adquira conhecimento e dê o melhor de si em tudo aquilo que fizer. Utilize as situações injustas como uma motivação extra para lutar pelos seus objetivos. A perfeição egoísta. Em um mosteiro isolado, em uma alta colina no Japão, um grupo de monges passava os dias em meditação, leitura de sutras e recebendo as lições de seu mestre. Eles tinham todas as suas tarefas diárias, cuidavam do arroz que crescia nos campos, alimentavam poucos animais que lhe davam leite e ajudavam a carregar lenha e outros pesos. 2 desses monges foram designados pelo mestre do mosteiro a uma aldeia próxima para aprenderem a trançar o junco para fazer cestos, redes e o que mais fosse necessário para a vida no mosteiro. Os 2 jovens foram e depois de algumas semanas voltaram com todo o conhecimento necessário. O mestre pediu que os monges trouxessem todo o junco necessário para fazer diversos cestos, esteiras, redes e outras coisas. Um dos monges era ágil e em pouco tempo ele fez 10 cestos de linho. O outro monge era muito habilidoso, detalhista. Sua trama era muito mais complexa e encantava quem olhasse. Ele, então, conseguiu terminar apenas 2 belos cestos. O mestre viu o trabalho dos 2 e deu ao monge mais ágil um novo posto de destaque e liderança no mosteiro. O monge detalhista se sentiu injustiçado, afinal, era mais importante uma quantidade grande de cestos ou cestos mais belos como jamais se viu. Ele se sentiu indignado e arrependido de ter passado tanto tempo se dedicando e não ter recebido nenhuma recompensa. Tempos depois, o mestre do mosteiro precisava de monges que soubessem lidar com argila, pois já não havia utensílios de cozinha suficiente para todos. Ele mandou um monge mais habilidoso e outro monge para a aldeia para aprender com o ancião ceramista e moldar uma argila. Semanas depois, os 2 voltaram com todo o conhecimento. O mestre do mosteiro pediu que os monges trouxessem toda a argila necessária para que os 2 novos ceramistas trabalhassem. O monge que já havia perdido seu posto uma vez ficou de olho no trabalho daquele que considerava seu rival. Anotava cada erro que ele cometia e, em um determinado momento, chamou o mestre do mosteiro e disse: Mestre, esse monge não seguiu nenhuma das orientações passadas pelo ancião. Ele não amassa a argila como deve, não molha o suficiente para que a textura fique macia, não queime a argila na temperatura correta e não segue os modelos que o ancião nos mostrou. Ele não pode ser o mestre ceramista do mosteiro. O mestre ouviu atentamente e perguntou: Quantos jarros de água e gamelas você fez? Ele respondeu: 2 excelentes jarros e uma maravilhosa gamela. Ele chamou então o outro monge e perguntou: Quantos jarros de água e gamelas você fez? E aí ele respondeu: 8 jarros e 5 gamelas. Ele então se voltou para o monge que aguardava o seu reconhecimento e disse: Enquanto você se preocupava com o seu egoísmo de mostrar a sua habilidade, ansioso por ganhar elogios por sua obra, seus irmãos carregavam frutas nos braços porque não havia cestos. Seu perfeccionismo se transformou em um comportamento egoísta, que beneficiava apenas você e não aos demais. Sentiu-se injustiçado, tornou-se rígido demais consigo mesmo e principalmente com os outros. Passava mais tempo vigiando o comportamento alheio do que preocupado em cumprir o seu trabalho.
enquanto seus irmãos não tinham jarros para buscar água na fonte. Se você se sentiu injustiçado e carrega essa ferida, busque justiça e não vingança. Não se torne rígido demais com a vida. Seja leve e tente ser feliz. O que nós aprendemos nesse capítulo? Resumo do autor. A justiça é um sentimento que remete aos primórdios da consciência humana. Quando uma pessoa tem um direito negado ou é tratada de forma desigual em relação às outras, há uma injustiça objetiva, que quando há um fato concreto, e uma justiça subjetiva, quando há um sentimento de ser injustiçado e não quer dizer que ele foi injustiçado. A justiça causa um sentimento de indignação, de movimento de luta pelo direito que lhe foi negado ou pela acusação falsa que foi sofrida. O injustiçado se torna excessivamente rígido. O falso self da rigidez é uma forma de lidar com a injustiça sofrida, tornando-se um vigilante na conduta alheia e um julgador do comportamento de todos. Os rígidos tendem a fazer propaganda do seu comportamento reto, disciplinado e moralmente inabalável, porque ele passa a ser modelo e acredita que nunca mais será tratado de forma desigual. A inflexibilidade é a característica do rígido. Ele não considera contextos nem compreende as diferenças humanas. O rígido se torna desumano e, consequentemente, mais injusto. A cura da dor da injustiça vem com a busca por justiça de forma justa, usando as leis e as normas, sem cometer um erro para justificar o outro. E assim finalizamos esse capítulo sobre a dor da injustiça. E aí, gente, é impossível não fazer o meu comentário, né? Agora, Maísa, quando me fala de justiça, a gente sempre busca a justiça, não é verdade? Por que será que nós buscamos a justiça, né? E através dos meus estudos bíblicos, né, eu tenho percebido que a justiça, ela é cravada no nosso coração e na nossa mente. Nós buscamos ela porque faz parte do nosso ser. Mas muitas das vezes nós estamos buscando de maneira equivocada, maneira errada. Porque nós temos que entender quem é a nossa justificação, quem é a nossa justiça. E eu, como cristã, eu tenho um entendimento, graças a Deus, que a nossa justiça, ela está em Cristo Jesus. Nós somos justificados por Cristo. Porque toda pessoa tem o direito de errar, de falhar. Toda pessoa, ela não pode colocar-se como um posto de ser a justiça. Porque nós falhamos, nós erramos. Um momento ou outro nós erramos. A própria palavra diz, né, que não julgueis para que não sejais julgados. Porque aquele que julga, aquele que condena, ele também será julgado, também será condenado. Então vamos agir como Deus pede que nós hajamos, que nós não sejamos o justiceiro. Mas quem é a nossa justiça? A nossa justiça é o Senhor. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso justiceiro. Nós temos que aprender a agir como Jesus age. E Ele nunca buscou fazer justiça com as próprias mãos, muito pelo contrário. Através dele, tudo que nós precisaríamos passar por não sermos bons, Ele passou, para que sejamos justificados pelo sangue de Jesus. Se você sofre da dor da injustiça, você pode sim ter sofrido muita coisa na sua vida, você pode escolher viver nessa dor, ou você pode aprender e tomar um caminho diferente e ser justificado pelo sangue de Jesus. Se você quiser deixar um comentário aqui, eu posso te responder com alguma indicação de um livro para que você entenda essa justificação. Quando você comete um erro, quando você perdoa alguém, você entende que essa pessoa ela foi justificada pelo sangue de Cristo, que somos mais que vencedores porque somos justificados por Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima gravação.